Vindo para cá, os meus filhos sempre perguntam para mim: e daí, pai, o que vai pregar hoje, né? Um ou outro sempre pergunta. Eu falei assim: ó, eu tenho umas 4 coisas para falar, e eu fui um pouco exagerado nas 4 coisas, eram 2. 2 coisas que eu comecei a preparar aqui a respeito do culto de domingo, e eu não sabia realmente exatamente o que Deus queria falar conosco no dia de hoje. E quando eu falo isso, querido, diante de Deus, não vou pedir para que Ele me fulmine se não for verdade aqui, porque vai que tem alguma coisa que o meu coração, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? Mas diante de Deus, o desejo realmente é de fazer a vontade dEle e entender realmente o caminho dEle. E eu tenho percebido Deus realmente sendo muito intencional em nos deixar num ambiente humano de insegurança, para que nós realmente canalizemos a nossa segurança para Ele totalmente. Porque o que importa aqui é que Ele cresça, amém, queridos? E que nós que estamos aqui nesse altar venhamos a diminuir. E para que Ele cresça é necessário que venhamos a diminuir. E para diminuirmos, necessariamente, isso tem a ver com um nível de dependência dEle, com um nível de disposição em permitir que Ele faça o que Ele quer fazer. E dentro das coisas que eu imaginei que poderiam ser preparadas hoje, nenhuma delas será dita nesse dia. Porque enquanto estava ali orando, começou a me vir à mente algumas coisas loucas. Sério, começou a vir assim, eu falei: Deus, o Senhor já podia me deixar num nível de insegurança para eu depender de Ti, a respeito de 2 coisas. Já é uma realidade saber qual delas falar. Agora, o Senhor ainda trazer mais uma 3ª coisa e eu ainda ficar nesse sentimento de saber realmente o que o Senhor quer dizer e falar, se torna ainda um pouco mais desafiador. Mas, como tem sido, eu vou usar aqui, e eu com muito temor eu falo isso, vou usar realmente, crer que aquilo que Deus começou a falar aqui durante o louvor é o que precisa ser dito no dia de hoje. Amém? Como seres humanos, uma das maiores dificuldades talvez que lidamos é com as nossas emoções. Nunca se falou tanto em emoções nesse tempo. Nós temos até uma clínica, né? Uma extensão ministerial da igreja, que trata bastante a questão das emoções. Eu faço terapia porque eu preciso de um alinhamento nas minhas emoções. Muitos talvez façam porque precisam de um alinhamento nas suas emoções. E muito tem se falado a respeito de emoções. E as emoções, eu tenho realmente tido uma convicção de que elas são boas e elas são de Deus. Amém? O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que as emoções são de Deus, porque foi Deus quem as criou, ou Deus quem a criou. Né? Deus depositou em nós o seu próprio ser. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz no Novo Testamento que o próprio Espírito se entristece. Isso é um sentimento. Tristeza é um sentimento, é uma emoção. Então tem a ver com a característica de Deus. E se Deus criou, Ele criou para um propósito, Ele criou por um objetivo, e tem a ver com a nossa capacidade de usufruir realmente através desses sentimentos, coisas boas da parte de Deus e das pessoas. E nós também darmos às pessoas, a partir desses sentimentos, a partir dessas emoções, coisas boas, coisas que são de Deus também. Então as emoções são boas. Agora, dentro desse contexto de propósito ministerial, dentro desse contexto de propósito cristão, muitas vezes, queridos, eu fiquei numa berlinda, querendo ter um nível de emoção, ou querendo ter um equilíbrio em algumas emoções que eu não estava encontrando. Aliás, antes de imaginar ter algumas emoções, porque antes eu nem imaginava que tinha, eu imaginava ser um homem desprovido de emoções, desprovido ou de algumas emoções. E eu fui descobrindo na caminhada que na realidade todas elas estavam ali. Todas elas estavam ali, às vezes abafadas, às vezes sendo pressionadas para não se manifestar. E de repente, quando as crises aparecem, essas emoções vêm para fora. E normalmente, quando elas não estão muito bem consertadas, alinhadas, elas vêm de forma desordenadas, né?
É uma ira que se manifesta da forma errada, é uma explosão de emoções de sentimentalismo que se manifesta de forma desordenada, é um nível de sensibilidade emocional que às vezes é exagerado, e nós vivemos numa sociedade assim, é verdade isso. E o Senhor começou a me mostrar 2 personagens bíblicos. E um tem muito a ver com a nossa igreja, porque tem a ver com textos que Deus fundamentou a comunidade cristã AME, a partir desse personagem, que é Pedro. E Deus começou a me falar de Paulo. Pedro e Paulo. Quem é você? Você é Pedro, você é Paulo. Você é Paulo, você é Pedro. Quando eu olho do ponto de vista do perfil emocional, eu vejo homens totalmente distintos. Totalmente distintos, homens totalmente diferentes um do outro. Esses dias eu estava conversando com a pastora Ana e nós estávamos falando, parece que algumas pessoas nascem com algo que outras não nascem. Sabe aquela pessoa que já nasce com uma convicção, que, tipo assim, está dentro da mesma casa, dentro do mesmo perfil educacional, dentro da mesma temática, dentro dos mesmos princípios, e de repente um nasce já com um perfil de personalidade, né, algumas características, alguns fundamentos emocionais muito sólidos, convicções. Não, é isso que é o certo? É o certo. O outro a gente fica de repente brigando, não é o certo, traz de novo, porque foi para um lado que já não acha mais que é certo. E de repente não é certo, é isso, tem que fazer, vamos fazer. E já nasce com um nível de convicção que de repente o outro não nasce, tem que ser desenvolvido. E se não é educação, porque às vezes está dentro do mesmo lar, se não é o problema de ter sido lançado para eles o mesmo fundamento bíblico, teológico, cristão, então parece que nasce dentro dele. E para mim, Paulo nasceu com esse perfil de convicção extrema. E eu estou falando com revolta. Dá raiva, dá vontade de... É o cara que nasceu com esse perfil emocional de convicção extrema. Porque a gente olha para a realidade de Paulo, um cara que se moveu debaixo de um entendimento que ele tinha, ele se tornou um assassino, alguém que era conivente com o assassinato de cristãos. E a gente olha para esse perfil, para essa realidade de Paulo, e fica escandalizado, porque de fato Paulo foi esse cara, quando ainda era Saulo. Mas se a gente olhar do ponto de vista do perfil das suas convicções, das suas emoções, nós vemos um cara extremamente convicto, porque o que ele fazia não era por maldade no sentido somente porque eu sou um cara mau, mas ele fazia por convicção de que aquilo era para ser feito. Ele matava porque achava que deveria matar, ele matava porque a teologia dele dizia que ele deveria matar, ele perseguia os cristãos porque a teologia dele dizia que deveria perseguir os cristãos, até pro errado o cara tinha convicção. E tem gente que não tem convicção nem por certo nem por errado, porque é errado, mas eu nem sei se devo ou não fazer. E a pessoa não se move. Paulo não, Paulo se movia debaixo dessa convicção. Um cara extremamente firme, convicto. E daí o cara, quando se converte, em pouco tempo já está pregando. O cara se converte para pregar, agora a revelação veio, vamos para cima. Ele não fica esperando 5, 20, 30 anos, sendo ainda moldado, porque é um cara de convicção. Suas emoções estão muito bem estabelecidas, vem para fora aquilo que está dentro dele, um cara que tem convicção. Ao ponto de um texto em Gálatas falar, queridos, que ele confronta um dos principais pilares da igreja, o outro personagem, Pedro. Porque eles estavam naquele dilema de, é para os gentios o evangelho, é só para os judeus, e Pedro estava tendencioso a somente pregar para os judeus. E Paulo vem e dá nos dedos de Pedro. Não me interessa se você andou com Jesus, não me interessa se você caminhou com Ele, não me interessa se você andou sobre as águas, não me interessa se você teve a revelação de que Ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, não me interessa se Jesus disse que você seria um dos principais pilares da igreja.
Isso não está certo. Um cara que tem convicção, um cara que se move debaixo de convicção, um cara que não se deixa envolver pelo emocionalismo. Não, mas é Pedro. Veja bem, é o principal pilar da igreja cristã. Na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Eu tenho que ter muito cuidado para falar com ele. Se é que eu vou falar. Você vê isso em Paulo? É um cara de convicção. É um cara de convicção, gente. Perfil emocional do cara é um cara de convicção, um cara que não fica aqui, ó, vou para cá, não vou. É pro errado? Vamos com tudo. É pro certo? Vamos com tudo. Queridos, quantas vezes eu falei para Deus, e eu descobri só hoje, que o que eu queria ser, na realidade, era ser Paulo. Eu queria ser Paulo. Eu queria ser Paulo. Eu não queria ficar lidando com emoções desordenadas ainda. Eu não queria ficar lidando com inseguranças. Mas ainda sou um homem de inseguranças. Eu não queria ficar lidando, meu Deus, eu vou para cá, vou para lá, faço, não faço, ora estou, ora não estou. Porque eu queria ser como Paulo. Mas eu estou descobrindo que a maioria de nós somos, na realidade, Pedro. Mas eu não queria ser Pedro. Mas somos Pedro. A geração que eu e você estamos inserida é uma geração muito mais tendenciosa a ser Pedro. É a pessoa que em um determinado momento de revelação, como esse aqui, um ambiente de revelação, tem uma total convicção. Agora, você vai julgar Pedro quando, querido? Que às vezes você vem aqui, senta naquela cadeira ali, se debulha em lágrimas, em sentimentos diante de Deus, e é verdade, Deus vem com uma palavra tremenda, é forte, é tremendo que Deus fala e revela a você. Mas de repente saindo para fora, dentro do carro, para decidir o almoço, você já briga com a esposa. Eu queria ser Paulo. Mas a gente é Pedro. Porque Pedro tem a revelação que teve de Cristo, o Filho de Deus vivo. E como o pastor Jeff pregou esses dias aqui, versículos depois, eu acho que nem saíram daquele mesmo ambiente, nem se mudaram de ambiente, ele já vem, porque Pedro é assim, enche o peito, eu tive a revelação. Eu falei aqui na célula, que Jesus, ele pensa num homem totalmente alinhado nas suas emoções, e às vezes a gente até não coloca Jesus para fazer nenhuma referência, porque parece que realmente é de outro mundo, né? E de fato ele é, mas apesar de ter sido homem, sujeito às mesmas coisas que eu e você aqui. Mas Jesus, na hora de validar Pedro, teve a revelação de que eu sofri não foi carne nem sangue. Eu fico imaginando pegar aqui um discípulo meu, teve uma revelação, eu sendo Jesus, e de repente aqui na frente de todo mundo, não foi carne nem sangue que te revelou, isso foi direto do Pai. Olha aqui, gente, ele teve essa revelação. Jesus, ele não fica com medinho de que a pessoa aqui vai se orgulhar, ele não fica com medinho de perder o ministério pela revelação que ele teve, pela validação que ele está dando para o filho. Jesus não fica com medinho de que ele não vai dar conta dessa exposição. Jesus chega e fala assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, isso veio do Pai, e você é Pedro. Eu fico olhando, imaginando os outros discípulos, João, Tiago,
Bartolomeu, Zebedeu, José Feneu. Você lembra? Me diz aí, rapidinho, os 12 discípulos aí. Eu fico imaginando os caras. Qual que é o sentimento deles? A Bíblia não fala, mas eu vejo de Pedro. Pedro é validado por aquilo que ele tem. Jesus não priva ele. E olha aqui para mim. Apesar de Jesus ser homem, apesar de Jesus se limitar a um corpo físico e a revelação que ele tinha depender do Espírito Santo que estava sobre ele, eu creio que ele já sabia que Pedro pisaria na bola logo depois. É assim que eu creio. Agora eu quero falar com você, você que é líder, não vou falar de mim, chega a falar de mim. Você que é líder, teu discípulo teve a alta revelação, maravilhosa. E de repente você está ali diante dos outros discípulos. Mas Deus traz uma revelação. Versículos depois, minutos depois, ele vai pisar na bola. Inclusive por causa da revelação que ele teve. Você validaria ele? Você validaria o seu discípulo? Gente, não é difícil de eu falar assim, não está preparado ainda para esse nível de validação. Não está preparado para esse nível de exposição ainda. Ele teve a revelação, vou só chegar, vamos aqui no canto, cara, parabéns, realmente tem a ver com isso. Foi o pai que eu acho que revelou e tal. Mas sossega aí. Segura o sucesso. Segura o sucesso. Eu acho, me perdoe meus discípulos, que eu ainda, talvez, se eu tivesse a revelação de que minutos depois, pisaria na bola como pisou, que eu não validaria nesse nível de exposição. Jesus tinha convicção e válida. Jesus tem convicção e fala para Pedro. E Pedro fica nessa volatilidade, querido. Isso? Volatilidade. Obrigado, pastor Jean. É uma pessoa volátil, que vai para cá e vem para cá. Versículos depois, ele tomado, e eu acredito nisso, querido, que ele teve a revelação de quem Cristo é. Jesus chega e fala assim, tu és Pedro, falando da identidade de Pedro. Quantas vezes você já recebeu uma validação de Deus a respeito da sua identidade? Várias vezes, várias vezes. Está totalmente aí seguro na sua identidade? Eu já recebi várias vezes. Mas quantas vezes ainda vou precisar receber? Por quê? Porque Pedro logo depois, para mim, ele não se sustenta na identidade, ele se sustenta na revelação que ele teve. Ele não se sustentou na identidade de ser Pedro, ter uma identidade, sou filho de Deus, sou amado do Pai, e é isso que me dá segurança, é isso que me dá sustentabilidade para a caminhada. Porque é nisso que eu e você devemos caminhar, queridos. Mas ele se sustenta na revelação. Só que a revelação, ela é frágil para me manter num lugar seguro. Porque Deus me usa em um determinado momento e de repente logo depois eu posso ter perdido tudo aquilo que eu inclusive ouvi de Deus. E Pedro, para mim, ele se sustentou agora. Não, eu sou Pedro. Sabrina, eu sou Pedro. Não sei quem você é, mas eu sou Pedro. Você viu? Foi o Pai que me revelou. Porque até agora, você só ouviu falar que Jesus ouviu o Pai. Mas agora eu ouvi também. Ah, gente. Fala para mim que é simples assim. Fala para mim que você andando com Jesus faria diferente de Pedro. Fala para mim que você seria um Paulo. Pedro vai e pisa na bola. Por quê? Porque ele se vestiu da revelação e não da identidade.
se vestiu com a capa da revelação, da espiritualidade, e não da identidade. E aí é o meu e o seu problema, querido, de ser usado num púlpito como esse, nesse dia, e de repente sair daqui e pisar na bola. Por quê? Porque eu não carreguei lá para fora a minha identidade em Deus, eu carreguei a minha revelação. A revelação de Deus, a minha espiritualidade, e ela não me sustenta na adversidade. Essa espiritualidade, no sentido de você ser usado, no sentido de você ser uma ferramenta diante de Deus, não te sustenta na tua adversidade. É a tua identidade que vai te sustentar. E Pedro logo depois pisa na bola. E a gente se vê, querido, nessa situação. Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, querido. Jesus falando: não, eu vou ter que morrer. Eu vou para a cruz. Pedro fala assim: não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas eu consigo pensar dessa forma. O Pai me revelou agora há pouco. Não é mais só Jesus que tem a revelação do Pai. O Pai me revelou. Jesus, determinei. Você não vai. Pronto, final, acaba com esse papo. Acaba com essa choradeira, acaba com esse papo de morte, chega. Você não vai. Jesus chega e faz o quê, querido? Na mesma intensidade, na frente de todo mundo, da validação, ele confronta. E pensa que não foi só um confronto. Ei, Pedro, fica quieto porque você está falando besteira. Não, ele vai contra Satanás que já estava influenciando Pedro. Para trás de mim, Satanás. Agora fala isso para alguém na igreja de hoje, querido. Para trás de mim, a pessoa literalmente vai embora. E nunca mais você vai ver na vida. Agora que se você quer ser o Pedro das 3.000 almas, você vai ter que enfrentar o processo. Se a tua emoção não é como de Paulo. Assim como você vai ter que se sustentar, porque a Bíblia diz que eu e você somos mais provados nos aplausos, no tapinha nas costas, do que ao contrário. Assim como você vai ter que se sustentar no dia da promoção, você vai ter que se sustentar no dia da exortação. Quer ser como Pedro e vencer a tua alma nesse tempo, vencer essa coisa volúvel da tua alma, essa coisa de altos e baixos, você vai ter que aprender a estar no lugar de promoção, mas também saber administrar as exortações, porque da mesma forma foi o que Jesus fez com Pedro, na frente de todo mundo. Para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas do alto, do céu. Porque com Pedro tem que ser desse jeito. Com Pedro tem que, dar nos dedos. Mas para quê? Para destruir Pedro? Não, para ele ser o Pedro das 3.000 almas. Se você quer fazer o seu filho o Pedro das 3.000 almas, você vai ter que aprender a validar, mas você vai ter que aprender a exortar também com amor. Eu não vejo Jesus ali querendo ser um carrasco na vida de Pedro. Mas vivemos numa geração tão fragilizada emocionalmente que nós não queremos ouvir isso. Nós queremos vir para a igreja e só ouvirmos a validação de Deus. Faz parte, precisa ser dito, temos nos exercitado para isso, mas precisamos aprender também com as exortações. E não descambarmos, vou embora, vou voltar a pescar. Porque não aguento mais Jesus me expor dessa forma. E às vezes, querido, a imaturidade é tão grande que pela exortação ela se torna ainda maior na nossa vida do que aquilo que Jesus falou antes. Aquilo que Jesus falou antes não tem mais nem sentido nenhum, é como se não existisse. A gente vai embora e só fica envolto naquele sentimento de autodepreciação pela exortação que teve. Mas e o que Jesus falou antes? Você lembra? Eu lembro. A gente se esquece. Meu discipulador hoje pegou pesado comigo.
E quantas vezes, nas 20 vezes que antes ele pegou leve e exaltou você? Ai, não lembro. Não quero lembrar agora. A gente se esquece. Vai embora como se aquilo não fizesse parte do processo para eu ser o Pedro das 3.000 almas. Eu queria ser Paulo, mas não sou, querido. Eu tenho que ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás. Eu tenho que ouvir de Jesus: fica quieto, Marcelo, você já se exaltou demais, já se achou demais. Fica na tua, sossega aí, garoto. Eu tenho que ouvir isso. Por quê? Porque eu não sou Paulo, eu sou Pedro. Agora, se eu quero chegar nas 3.000 almas, eu vou chegar em nome de Jesus. Eu tenho que me submeter a esse processo. Saber que a minha alma ainda fica ora cá, ora lá, ora aqui, ora na lua. E vamos deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer, querido. Esses dias eu estava aqui. Não vou contar o santo. Mas esse dia nós estávamos aqui trabalhando, né? E de repente um discípulo, eu peguei um banco aqui, uma cadeira, fui levar para guardar. O discípulo: não faça isso. Eu não falei, gente. Eu não falei. Não faça isso. Onde já se viu? Eu olhei para o menino e falei assim: que isso, jovem? Imediatamente, o coração muito, muito bem ensinado. Imediatamente, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pode trazer, pode vir. Porque com Pedro tem que ser assim, querido. Porque com Pedro tem que ser desse jeito. Você valida, você promove, mas ao mesmo tempo, nas intempéries, nas situações. Agora, como eu administro isso? Vou para o canto chorar. Eu errei, perdão. Perdão, vamos continuar, me perdoa, vamos embora. Esse exemplo foi um exemplo bem pequeno, simples. Longe de ser o que Pedro viveu. Deixa eu lembrar de outros discípulos aqui, para ele não ficar sozinho. Para ele não ficar sozinho. Eu não falei quem é. Ele se entregou semana passada. Ele falou? A gente vai precisar aprender a lidar com isso se a gente quer crescer. Eu achava que eu era Paulo a vida inteira, querido. Sério. Esse tempo eu falei para minha terapeuta, eu falei assim: uma frase que você não falaria. Ela perguntou para mim. Daí eu falei assim: lá no início do meu namoro com a Ana Paula, estava numa rodinha de cristãos assim, cada um falando. Era um momento de você se autovalidar nas suas características positivas. Cada um tinha, e às vezes é difícil, né? Principalmente quando você está num processo de rejeição há muito tempo. Falar dos defeitos a gente fala fácil, falar das coisas boas a gente tem dificuldade. Mas aquele momento o propósito era para isso, falar de coisas boas da gente. Daí chegou a minha vez. O que eu falei? Um dos meus maiores valores é ser extremamente estável emocionalmente. Você ri porque não foi com você, né? Porque pode o mundo cair ao meu lado. Contudo, eu não me abalarei. Querido, mas assim, eu não falei dessa forma, como eu estou simulando aqui, nesse nível, né, de simulação de orgulho. Eu falei acreditando que eu era mesmo. E o pior do que você falar no orgulho é quando você acredita que você é aquilo, porque é mais difícil tirar. Porque quando você está, não, eu sei que eu fui meio mala. Sabe quando você sabe que foi meio mala? Não, eu acreditava mesmo. Até vir o quê?
até vir todas as dificuldades que a vida apresenta a todos nós, porque nenhum de nós estamos isentos de passar por dificuldades. Aí todas as emoções que eu nem achava que tinha, elas começaram a vir para fora. Eu sempre falo assim, esse negócio assim de aceitar tudo, uma hora o grito vem. Uma hora o grito vem. E se não tratar antes, o grito vai vir de forma desordenada, de forma desalinhada, e vai machucar muita gente. Uma hora o grito vem. Por isso que é melhor você tentar se resolver emocionalmente, querido, logo. Por isso que a gente usa ferramentas como, por exemplo, a psicoterapia. A gente precisava usar, a gente geralmente vai quando a coisa já está, né? Ah, meu discipulador mandou. E parece que está indo para a forca, né? Meu discipulador mandou. Não. Se a gente fosse mais profilático nesse processo, de conhecer as emoções, de saber lidar com elas, para o quê? Para que esse grito de forma desordenada não apareça e não machuque a esposa, o filho, os discípulos. E de repente tem coisas que você não vai conseguir juntar mais, dependendo do nível do grito. Não é verdade? Tem coisas que você não junta mais. Então a gente precisa submeter esse processo, querido. Talvez a maioria de nós aqui sejamos Pedro. Talvez um ou outro aqui ache que é Paulo, mas eu também achava, viu? Fica esperto para você ver se é Paulo mesmo. Eu achava que eu era. Aprender a lidar com isso. Porque Jesus só faz o que faz, por mais difícil que eu e você, por mais difícil que seja para mim e para você, é para justamente nos preparar para algo muito maior lá na frente. E a primeira coisa talvez é aceitar que muitas vezes eu e você somos Pedro. Parar de querer de forma utópica ser um Paulo. Mas, assim, eu ainda vivo essas nuances na minha alma dessa forma, não queria, querido. Às vezes eu olho para dentro de mim e falo, Deus, não dá mais, não cabe mais. E eu acho que a gente tem que se indignar no sentido positivo, para não se aceitar no lugar de mediocridade, quando você pode já estar num outro. Né? Isso sim, mas ao mesmo tempo, acolher aquilo que talvez você ainda é, porque se qualquer possibilidade de mudança para frente é você acolher. Ainda lido com isso, emocionalmente falando. Eu ainda, quando tenho uma revelação, vou lá para cima e preciso de uma cajadada às vezes. E saber que esse é o processo. E a gente vê Pedro na sua caminhada lidando com isso. Se a gente for parar para ver todas as situações de Pedro, a gente vai ver ele lidando com isso o tempo todo. Até depois das 3.000 almas com Paulo. Que Paulo tem que chegar e falar assim, Pedro, você está errado. Isso aqui é para os gentios também. Ele estava ali lidando com as suas convicções, sim. Ele estava ali lidando com a sua teologia, sim. Mas talvez isso não vá acabar, querido. 100%. Você vai conseguir administrar. Mas a certeza que você precisa ter é que todas as vezes que você se humilhar, ainda que tenha levado uma exortação de Jesus, todas as vezes que você não desistir da caminhada, como Pedro não desistiu mesmo depois de ter negado a Jesus, quando Jesus teve que ir buscá-lo lá, sim. Mas ele poderia, Jesus, não quero mais, não dá mais. Eu achei que era uma coisa e não era. Talvez diante de Jesus, diante das pessoas, vai ter que falar assim, olha aqui, é só um filéuzinho que eu sinto. Que é o amor que eu tenho. Só um filéuzinho. É só uma amizade, eu gosto de você, mas eu ainda não morreria por você. Pedro teve que reconhecer isso diante do próprio Jesus. E olha aqui, para mim é constrangedor isso, saber que o camarada tinha acabado de dar sua vida por mim, e que eu tinha um pouco antes falado que jamais faria isso. Isso é humildade. Não, é só um filéuzinho. É só isso que tem hoje. E Pedro fala, só que assim como ele erra, leva uma. Naquela do diabo, que muitos de nós aqui, eu nunca, meu Deus do céu. É ou não é, gente? A vergonha na frente de todo mundo. Pedro, ele não desiste, ele persevera. Então a primeira coisa é acolher. É dessa forma ainda que eu lido às vezes, não queria, não era para ser assim. Eu ainda tenho
essas nuances na minha alma? Tenho. Mas assim sou eu. Então, Deus, usa quem o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, porque eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que há esperança para o ferido. Ainda que a árvore esteja cortada, no chão de velho venha morrer, ao cheiro das águas brotará, e como a planta nova viverá em nome de Jesus. Há esperança para todos nós, querido. Se Deus usou a Pedro, um homem naquela esfera, naquele nível, Ele vai usar a mim e a você também. Então, ainda que no momento você caia, ainda que no momento você lide com a sua alma, com os seus sentimentos, se permita ser trabalhado com Deus, e a tua maior ferramenta, a tua maior habilidade, o teu maior poder é a tua humildade, querido, no processo. Beleza, estou aqui de novo. Estou aqui de novo, Jesus, para o Senhor fazer de mim o que o Senhor quiser. Estou aqui de novo para permitir que o Senhor me restaure. Como o pastor Jeff falou, já fica com essa, pega essa para sempre. Não vai voltar lá, estaca zero. Volta aqui, onde você caiu. E continua. Mas se humilhe. Porque no momento certo o Senhor vai te levantar com uma autoridade que o processo te deu, querido. Que a tua humildade te deu. Que a tua perseverança te deu. Que a tua disposição em não desistir te deu. E aí você vai levantar. Você está sentado, as pessoas estão ridicularizando de você. As pessoas estão falando que você está bêbado, que isso não é de Deus e nada. Você está ali com os discípulos. Sabe aqueles caras que viram você apanhar? Sabe aqueles caras que viram você ter uma validação, mas na cabeça deles o que mais ficou foi o Satanás, sai de mim? Sabe? Na hora que você se levantar com a autoridade de Deus, eles vão te respaldar nisso também, porque a Bíblia diz que Pedro se levantou para pregar, e todos os apóstolos se levantaram juntos, validando a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Pedro. É isso que Deus fará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então se permita ser trabalhado, se permita ser usado por Deus, se permita ser exortado por Deus. Se permita continuar a despeito de todas as volatilidades da sua alma. E para de falar que você quer ser Paulo. Amém? Se coloque em pé. Pai, nós queremos inclinar o nosso coração a Ti hoje, Pai. Nós queremos, Espírito Santo, permitir que realmente o Senhor alinhe o nosso coração de forma intensa e precisa, Pai. Nós queremos, Espírito Santo, continuar a caminhada a despeito das quedas que temos, ó Pai. Quantas vezes eu olhei para mim, para dentro de mim e falei, eu não queria mais ter essa emoção desse jeito desordenado. Eu não queria mais ter que passar por isso, ter que ficar aqui nesse nível de contenda na minha alma. Eu queria aprender a lidar de forma mais rápida e fácil, sem um objetivo a ser alcançado, mas talvez ainda você não alcançou isso. A tua humildade te levará a lugares altos, em nome de Jesus. A minha humildade me levará a lugares altos, em nome de Jesus, e eu creio nisso, Pai. Eu creio que como igreja nós temos uma identidade, Pai, e é uma identidade do Senhor para nós. Nós não queremos olhar para essa identidade, Pai, e nos achar mais ou menos. Nós olhamos para essa identidade e acolhemos. É isso que somos. E é desse jeitinho peculiar seu que Deus vai te usar. É desse jeito
que Deus vai trabalhar na sua vida. Fale aí com o Espírito Santo.